Olá, amores! No vídeo de hoje, que é um pouquinho diferente, eu não sou a doutora Graziele Almeida, não sou a Elizargue, nem muito menos mal-humorado ou nenhum dos outros personagens que fazem parte de mim. Mas hoje eu estou aqui como Graziele, né? Uma nova mulher, na verdade. Hoje eu tô aqui para poder fazer um vídeo muito especial, muito importante, o qual eu já venho querendo fazer há um bom tempo. E hoje eu resolvi ouvir o meu coração e gravar. E só ligar a câmera e gravar. Então hoje nós não vamos ter cenários, nós não vamos ter nada para protagonizar além da minha vida, de algumas experiências que eu quero compartilhar com vocês, no intuito de ajudar, né? Porque eu sei que muitas pessoas passam por isso, por esse processo que eu passei. Muitas pessoas estão nesse momento perdidas, sem se compreenderem. E eu sei que compartilhar um pouco dessa experiência minha vai poder ajudar de alguma forma. Então, vou colocar o nome desse vídeo, inclusive, Diário de uma Border, por Graziele Almeida. Há mais ou menos um ano atrás, eu fui diagnosticada com transtorno de personalidade borderline. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui explicando sobre o transtorno borderline e eu falei um pouquinho por cima, né, do que seria conceito, mais a nível de conceituar, e comentei que eu fui diagnosticada com border. E algumas pessoas, na época que eu postei o vídeo, se identificaram. Algumas pessoas que também têm o diagnóstico me chamaram lá no meu Instagram, comentaram algumas coisas, porque eu falei, né, da questão da cura. Pela linguagem do corpo, eu falei o que significava o transtorno border. E me perguntou, né, o que é que eu fiz, né? Que as pessoas não acreditam em cura, as pessoas são céticas em relação à cura. Primeiro, a gente não pode curar algo que não eu não posso dizer primeiro que é doença, porque o border não é uma doença. Se você for olhar na literatura, você vai ver. Vocês vão ver que o transtorno de personalidade borderline, ela na verdade é uma forma de ser. É uma forma que o indivíduo adota de personalidade, de se relacionar aqui na Terra, com as pessoas, uma forma de ser. Quando que isso é tomado como uma patologia? Quando isso passa a ultrapassar alguns limites e fazer mal à pessoa que tem aquele tipo de forma de viver e também ao ambiente como todo, as pessoas que convivem, enfim. Então, inclusive no outro vídeo, eu comentei que um dia eu iria fazer um vídeo falando um pouco sobre a minha experiência, sobre como que eu descobri, como que isso impactou na minha vida, ao longo da minha vida, o que quer dizer. Assim, gente, muitas pessoas mesmo, principalmente do sexo feminino, possuem esse perfil, né, de transtorno do border. Só que às vezes, por falta de conhecimento, algumas pessoas veem temas que surgem esporadicamente como se fosse mesmo uma modinha,
como se fossem mesmo febres, né? E aí, há um tempo atrás, falou-se muito sobre borderline, mas... E aí, algumas pessoas, eu tenho isso, e coisa e tal, coisa e tal. Só que assim, gente, isso é uma coisa séria, né? Séria. Só quem passa, quem tem essa forma de enxergar o mundo, de ver, de vivenciar, sabe? Bem como uma pessoa que é narcisista, uma pessoa que é histriônica, vários outros que eles chamam de transtorno de personalidade, né? Vai saber o que é que eu tô falando. E muitas vezes nós temos aquele perfil e nós não entendemos, nós só sofremos. Sofremos muito por ter aquele tipo de padrão de comportamento, por estar sempre atraindo um certo tipo de situação para a nossa vida e não compreendemos como que isso funciona. Então, hoje eu quero abrir meu coração aqui para vocês e contar um pouquinho da minha história. Com essa experiência, né, do border, eu vivi a minha vida toda e eu não tinha noção do que era isso. Mesmo já como profissional de saúde, mesmo já tendo ouvido falar um pouco sobre transtorno borderline, eu nunca me enxerguei como sendo uma pessoa com esse tipo de perfil de comportamento, né? E como a gente vai ver muito, né, os psicólogos, os psicoterapeutas e até mesmo os psiquiatras relatam que ninguém procura ajuda porque, sou border, quero me tratar. Geralmente, alguma coisa dentro desse contexto gritou mais alto, né, dentro desses comportamentos que fizeram a pessoa ir procurar ajuda e lá descobriu-se. No meu caso, foi a depressão, né? Que foi a minha causa, assim, estopim para que eu procurasse ajuda, que eu buscasse me conhecer e entender o que estava acontecendo comigo. E foi aí, nessa jornada toda, que eu entendi e tive esse diagnóstico, e depois as coisas começaram a fazer mais sentido para mim. E de fato, quando eu comecei a estudar mais sobre, eu comecei a compreender melhor até porque que eu tinha algumas atitudes, porque que eu tinha certa forma de agir, enfim. Eu quero deixar bem claro aqui que tudo que eu vou falar aqui, eu vou citar situações que eu passei, eu vou citar pessoas que fizeram parte da minha vida, que fazem parte da minha vida, da minha trajetória. Lembrando que eu não estou fazendo esse vídeo para acusar ninguém, criticar ninguém e nem muito menos me vitimizar. Porque quando eu saí desse lugar de vítima foi que eu consegui realmente ter essa expansão, esse salto de consciência e essa melhora no meu comportamento. Isso me ajudou. Então, em momento nenhum eu quero que seja entendido como um julgamento para o outro. Não é para julgar, condenar, dizer que ninguém foi isso. Todo mundo foi o que conseguiu ser, bem como eu fui o que eu conseguia ser até aquele momento com aquela consciência que eu tinha. Então, deixando bem claro isso, que eu não quero também me vitimizar, eu não sou vítima de coisa alguma, muito pelo contrário. Mas, a nível de contar a minha experiência e poder, de fato, ajudar. Porque desde quando eu criei esse canal, o meu desejo maior é ajudar pessoas. Primeiro me ajudar, é uma troca, né? Tanto que eu não criei um script,
Eu não quis ter cenário, eu quis algo bem despojado mesmo. Porque eu vou abrir coisas aqui da minha vida, coisas íntimas, as quais eu nunca abri. Muitas pessoas não... Quer dizer, só uma pessoa tem o conhecimento dessas coisas que eu vou falar pra vocês. Mas agora eu resolvi falar, porque eu senti esse desejo e eu decidi, e isso faz parte também do empoderamento, de todo esse processo que eu tenho conseguido conquistar, de fazer aquilo que eu quero, sabe? De fazer, de ser eu mesma. Por isso que eu quis fazer assim, nesse formato hoje. Algo bem descontraído mesmo. Porque aqui eu posso ser quem eu quero ser, sem precisar usar máscaras ou me diminuir ou me adaptar a outras pessoas para poder caber. Essa já é a primeira lição do que eu aprendi. Então, vamos lá. Também, outra coisa que eu queria falar com vocês. Como eu vou começar a fazer essa maratona dos vídeos aqui no canal, falando sobre a linguagem do corpo, né? Que eu aprendi Então, tô aprendendo aos pouquinhos, estudando a Cristina Cairo. E eu quero compartilhar com vocês esse diário meu, também no intuito de mostrar para vocês como que isso me ajudou, como que isso tem me ajudado no meu autoconhecimento, por conta da somatização, por conta percebam, por conta do transtorno borderline, eu somatizei várias doenças na minha vida, por conta de comportamentos que eu tive. E estudando o livro da Cristina Cairo, estudando a linguagem do corpo, eu pude me entender. Cada comportamentozinho daquele ali, eu consegui entender porque que na busca por me curar, por me libertar daquela patologia, eu fui estudar o comportamento e quando eu via, eu realmente tinha aquele comportamento. Então, quando eu passei a ter um comportamento diferente, eu automaticamente que eu digo assim, né? Não foi instantaneamente, mas ao mudar o comportamento, eu vi a melhora no meu corpo físico. Então, por isso também que eu achei um momento muito oportuno, até antes de postar a maratona dos vídeos, postar para vocês a minha experiência de tudo assim, que eu consegui alcançar, né, de cura mesmo física, e de como que isso fez sentido pra mim, de por que Grazi fala tanto disso, do nada ela apareceu com isso, não foi do nada, tinha a ver com o meu propósito, assim, de me curar, de me conhecer, e o que é bom, a gente passa pra frente. Então, por isso também. Vamos lá. O transtorno border, ele tem como fundamentação, assim, o sentimento mais dominante que está por trás de todo o comportamento é a rejeição. Então, eu vou fazer um resuminho, assim, da minha infância, né? A começar que eu não fui um bebê planejado pelos meus pais. E eu vim num momento, assim, muito complicado do relacionamento dos meus pais. Inclusive, eles estavam se separando no momento que a minha mãe descobriu que estava grávida de mim. Então, não fui um bebê planejado.
ao não ser planejado e dentro de toda aquela situação deles, eu também não fui querida. Então, enfim, o bebê, agora vou falar um pouquinho da ciência. Quando o bebê está sendo gerido ali no ventre da mãe, existe uma troca muito grande das emoções da mãe para o bebê. Tudo que aquela mãe sente, aquele bebê sente fortemente. Principalmente aí nos primeiros 3 meses, que é o período de formação do tubo neural, do encéfalo, do sistema nervoso central do bebê. O período de formação ali da pineal, que é uma glândula muito importante aí, que tem conexão com o nosso eu, as nossas memórias. E, então, principalmente nesse período forte, eu senti já ali, né? O bebê, ele sente tudo que a mãe sente. Então, se naquele período não é julgando a minha mãe, hoje eu já ressignifiquei isso tá tudo bem pra mim. Eu sou uma mulher hoje, eu entendo o que ela passou naquele momento. Mas eu tô falando eu como bebê feto. Senti toda aquela rejeição naquele momento ali. Já ali, eu já senti. Tudo que a minha mamãe sentiu, eu senti. E aquela dor, ela foi tão forte, tão latente, que ela já penetrou ali, ficou impregnadinha ali nas minhas memórias, né? Eu senti com muito impacto. Aí veio a gestação toda, a hora de nascer. E aí, tanto é que isso interferiu tanto que a minha mãe não teve nem leite pra mim. Eu não mamei. Porém, durante 15 dias ainda tive acesso ao colostro. Como eu falo aqui até do fator de transferência, a importância do colostro. Eu fui uma criança que nunca fiquei doente, justamente porque eu tive esse suporte do colostro, mas logo depois já fui suplementada, né, com leite NAN e tudo, enfim. E aí já tem um vídeo aqui onde eu explico a correlação da obesidade com essa falta de... Olha só, isso foi uma coisa que eu descobri também pela linguagem do corpo e faz total sentido. O bebê que ele tem alguma... ou ele não mamou, ou ele não teve uma troca legal na hora da mamada, ou na hora da alimentação com a mamãe, a troca de olhares, aquele momento ele se sentiu indefeso. E ele tem aquele traço de caráter na dor. Ele vai desenvolver na fase adulta, quando tiver os gatilhos, a obesidade. Eu já expliquei isso e isso aconteceu comigo, né? Mas enfim, voltando. Então, já não tive também a troca da mamada. E aí, o bebê ali, ele não entende. Ele entende... Então, as fases... Vamos lá. As fases às quais eu, Graziele, como bebê, precisei me sentir amparada e amada pela minha mãe, né? Que é o primeiro afeto, a primeira troca de afeto que a gente tem ali com a nossa mamãe. Eu não tive na hora da mama. E primeiro eu já senti aquele baque da rejeição dentro do útero. E então, na minha infância, os meus pais se separaram, eu era muito pequena, eu provavelmente presenciei tudo que a mãe sente até os 7 anos de idade. A criança está muito ligada à mãe, às emoções da mãe. Então, tudo que a minha mãe sentiu, eu sentia. Então, era uma relação falida, que não estava bem, não ia bem. Até o meu pé que queimou quando eu tinha 2 anos, pela linguagem do corpo, tem uma explicação, que quando eu comecei a... Na época, até isso fez muito sentido pra mim,
né, com o momento que a minha mãe conta que ela estava passando e coisa e tal. E como eu estava muito ligada a ela, né, toda criança é assim, independente, de 0 a 7 anos está ligada à mãe, e de 8 a 14 e meio, 15 tá ligada ao pai. E aí foi isso. Então, os meus pais se separaram muito cedo, eu tinha mais ou menos 3 anos e pouquinho, e tinha, evidentemente, alguns conflitos, né? Essa coisa de separação, por mais que não tenha muita briga, mas sempre tinha um conflitozinho. E aí eu morava com a minha avó, a minha mãe, meu tio, né? A minha tia. Só que a minha mãe tinha que trabalhar, meu pai tinha que trabalhar, minha avó tinha que trabalhar, então eu sempre fui muito assim criada com pessoas, com babá, pessoas que cuidavam de mim, pessoas legais, né? Querendo ou não, a gente fica nessa. Eu era filha única também, mas eu lembro, assim, no geral, eu lembro que eu sentia muita falta de afeto, sabe? Eu sentia que eu não tinha aquela coisa. Vezes ou outras eu lembro assim de flashes que na infância eu achava que a minha mãe não me amava, eu achava que... E quando ela começou a namorar mais ainda, vem aquela coisa do ciúme do namorado. O meu pai também, quando ele começou a ter as namoradas, tinha aquela coisa dos ciúmes. E assim, via pouco, né? Os horários de trabalho não batia muito, via pouco, então eu me sentia. Eu lembro que às vezes eu me isolava assim para brincar e eu chorava muito porque eu não me sentia amada. Então aquele sentimento de rejeição já estava ali reverberando. Mas que quando criança a gente não entende muita coisa. Então isso foi passando. Eu lembro que eu sempre fui muito assim artística, muito criativa, sempre gostei muito de cantar. Eu gostava de vestir as roupas da minha avó e fazer aquelas cenas de cinema. Eu imaginava que eu estava cantando, que eu estava dançando. Eu gostava de brincar sozinha com as minhas bonecas e eu criava as histórias, sabe? E sempre fui muito criativa. Gostava da música. Teve um período que, quando eu passei para a igreja, eu cantava em coral. Depois, no início, assim, dos 12 para os 13 anos, eu tive a oportunidade de estudar em filarmônica, aí aprender um pouquinho a tocar instrumento musical. Falei que nasceu minha paixão pelo sax e tudo, enfim. Mas, no geral, a minha infância foi um pouco assim, meio conflituosa, meio que achava que os meus pais eram um pouco... Eu sentia, né, um pouco essa distância e que eu não tinha muito esse afeto. Depois eu me mudei algumas vezes, isso também eu não consegui. Para vocês terem noção, eu lembro que na 5ª série eu estudei em 3 colégios diferentes, porque eu morei em 3 cidades diferentes. E ali foi um período muito difícil para mim, porque eu tinha 11 anos, na faixa de 11 anos. E assim, querendo ou não, você se apega aos seus coleguinhas e coisa e tal. Aí você vai para outro lugar diferente. Aí eu meio que fui criando meio que um escudo em mim, assim, de não sentir. Se eu não sentir, se eu fingir que eu não sinto, eu vou sofrer menos. E eu me lembro que dali eu comecei a criar uma casca. Bom, agora eu não vou sofrer mais, porque eu posso estar hoje aqui, amanhã eu posso estar em outro lugar. Se eu me apegar às pessoas, eu sofro. E ali eu criei uma barreira. Mas assim, que eu lembro que na infância eu tinha esses lapsezinhos de sentir
Senti sempre que não era amada, senti sempre que eu era rejeitada. Só que eu não tinha esse entendimento de rejeição. Mas eu sentia assim que os meus pais não me amavam, sabe? Eu tinha aquela coisa assim. Fui crescendo. Mas a minha primeira crise, assim, porque assim, se for estudar psicologia, você vai ver que geralmente na infância o border ele não tem muitas repercussões assim da personalidade, por quê? Por não entender muitas coisas e tal, mas a gente sempre tem eu sempre tive dificuldade de relacionamento familiar, trocas afetivas, porque tinha sempre aquela coisa de me sentir não amada, aquela coisa. Mas quando a gente tem o nosso primeiro envolvimento afetivo, nosso primeiro amor, nosso primeiro paixão, nossa primeira coisa que a gente se sente rejeitado, aí é que a gente vai ter aquele bom. Eu me lembro que não foi com o meu primeiro namoradinho que eu senti esse boom da rejeição, não. O boom da rejeição eu me lembro que eu já tinha tido meu primeiro namoradinho, eu tinha mais ou menos 13 anos, eu sempre fui muito retadinha. 13 anos, eu era apaixonada por um rapaz que, por sinal, depois de muitos anos, agora já na fase adulta, a gente viveu até um romance, um caso, sei lá. Mas naquela época, com 13 anos, eu era apaixonada por ele. E aí nós fomos passar um verão, né, juntos, porque... E não vou contar muito, senão vai expor a pessoa. Mas enfim, fomos passar um verão juntos, que a nossa família era entrelaçada de alguma forma. E aí quando chegou lá e tal, a gente tinha aquela paixonitezinha. E aí a gente trocou um beijinho, um selinho, não sei o que eu era muito tímida, né, ainda nessa época. E aí, depois que ele me deu esse selinho, eu lembro que ele mudou comigo. Ele mudou. Ele ficou frio, sem falar comigo. E ele começou a ficar com uma menina lá, nessa cidade onde a gente estava. Eu me lembro como se fosse hoje. E isso, ao longo da minha vida, eu esqueci essa memória. Mas fazendo psicoterapia e tendo acesso a algumas memórias, algumas coisas, eu tive acesso veementemente a essa memória. Eu lembrei exatamente o que eu senti naquele momento. Foi o meu primeiro ataque de fúria. Eu me senti tão rejeitada, mas tão rejeitada, que a minha reação foi me vingar. Eu tinha comportamentos mais agressivos do que autodestrutivos, né? Então eu lembro que eu coloquei pimenta na comida dele. Despejei pimenta na comida dele toda. E aí quando ele foi comer, ele começou a tossir, passou mal, né? E aí eu lembro que a minha mãe perguntou se foi eu que tinha colocado e eu fiquei falando que não. E eu lembro que minha mãe deu um murro no meu nariz, quebrou meu nariz, sangrou muito. E ali eu fiquei com mais raiva ainda. E ali foi o meu primeiro boom ali da rejeição. E como, gente, eu venho falando aqui, todo sentimento negativo, ele tem fome demais dele. Ele é codependente demais dele. Então, adivinha
naquele dia em diante, um gatilho foi acionado. Da rejeição. Aquele dia, hoje eu lembro mais ou menos, porque é recente que eu tive acesso a essa memória. Era uma dor tão grande, eu me sentia a pior menina, né, que eu era uma menina do mundo. Eu me senti tão mal, eu fiz aquilo com ele, mas eu não queria fazer, sabe? Eu fiz porque foi uma impulsividade, mas eu não me senti bem fazendo aquilo com ele. Eu gostava dele, né? Naquele momento. Mas por outro lado eu me senti péssima, eu me senti feia, eu me senti a pior pessoa do mundo, eu me senti desinteressante, eu senti que eu não era nada, eu me senti tão pequena. Eu me senti horrível, foi a pior férias de verão da minha vida. Mas a vida seguiu. Nós ficamos sem nos falar. Eu fui pra vida assim. Não tinha uma relação também muito boa com meu pai. Então, não tive uma base muito afetiva materna, não tive uma base muito afetiva paterna, do que eu achava que era ideal para criar. E o que você, pai e mãe, vou até falar para vocês, que tem oportunidade de acesso a essa informação que os meus pais não tiveram. Eles fizeram o que eles conseguiram ser, da forma como eles aprenderam, eles achavam que estavam fazendo melhor. E hoje tem sim informação disso, então eu vou dizer isso que é uma coisa muito séria. É imprescindível nas fases da primeira infância, segunda infância e adolescência, o papel de afeto e presença dos pais na vida do indivíduo, para que ele cresça e seja um adulto tranquilo. Porque se tiver quebra nesses dois padrões, meu amor, é muita dor que a gente enfrenta. Então, você que tem a oportunidade hoje de ter acesso a esse tipo de informação, ainda dá tempo de você consertar isso com seu filho. Mas, enfim, eu honro os meus pais por eu estar aqui hoje, por eu ser exatamente do jeitinho que eu sou. Fez parte do meu processo passar por tudo que eu passei. Agradeço. Se eu não tivesse passado, eu não teria chegado aqui. E hoje eu não teria esse conhecimento lindo para poder passar para vocês. E para me curar também. Então, eu fui para a vida com aquela casca de durona, sem autoestima nenhuma. Fora outras questões da minha infância, que eu não quero expor aqui, porque eu acho que não tenho por que eu expor, coisas que já foram superadas e ressignificadas por mim. Mas passei por essas coisas e aí fui para a adolescência assim. Então, automaticamente eu só me envolvia com pessoas que iriam me rejeitar. Por quê? Porque aquela dor matriz que tinha ali dentro clamava mais do mesmo. Então eu me envolvi com um rapaz mais velho, que ele nem ligava pra mim, que ele era apaixonado por outra menina, eu tinha uma paixão platônica. Chorava, meu Deus, minhas amigas é que lembram. Chorava, sofria, meu Deus, gente, você não tem noção. Eu sofria, eu chorava, aí eu tinha compulsão por doce. Já ali eu já via traços, tinha compulsão por doce, descontava no doce. Eu
chupava muito pirulito, comia muito brigadeiro. Só que como eu tava naquela fazenda, coisa ainda era magrinha, não sei o quê. E aí, descontava no doce, descontava no doce, descontava no doce. As fugas, né? E eu lembro que quando eu vim pra Salvador, todos, gente, pra vocês terem noção, todos, quando um menino legal gostava de mim, que não ia me fazer sofrer, eu não conseguia me apaixonar pelo menino, simplesmente. Eu tive uma pessoa maravilhosa que entrou na minha vida nesse período. Hoje ele é um grande amigo que eu amo, amo de paixão. Mas ele era apaixonado por mim, ele era uma pessoa maravilhosa. E assim, eu gostava de ficar com ele, gostava do beijo dele, mas eu não conseguia me apaixonar por ele só porque ele não me rejeitava. Olha só que loucura. Eu acabei fazendo ele namorar com uma amiga, uma colega minha da época. Pensa aí. Sendo que ele era uma pessoa maravilhosa, eu poderia ter investido, mas não, eu queria quem não prestava, eu só queria quem não queria nada comigo, eu só queria quem me rejeitava, eu só queria quem mexia na minha ferida ali, quem alimentava aquilo ali, quem me fazia sofrer. Isso inconscientemente. E esse padrão foi pra vida. Quando eu vim pra Salvador, eu me apaixonei por uma menina aqui do bairro. Muita gente sabe. E, meu Deus do céu, esse menino fazia de mim gato e sapato. Gato e sapato esse menino fazia de mim. Passava com mulher na minha cara. Beijava outras meninas na minha frente. Tirava onda com a minha cara mesmo. E eu não tinha um pingo. Eu não tinha um pingo de amor próprio. Porque eu tinha autoestima muito baixa. Eu me achava sempre muito inferior. E era bonita, assim, jeitosinha, corpinho. Mas eu me achava sempre feia. Me achava sempre menor. Me achava sempre burra. E sempre fui muito inteligente. Sempre fui, assim, aplicada na escola, né? Mas nada, eu sempre me sentia pra baixo. Eu sempre me sentia menos. Eu sempre me sentia inferior. Eu sempre me sentia menos. Gente, eu sofria muito. Era muito sofrimento. Mas estava assim. E durou anos essa paixão por esse cara, porque ele conseguia alimentar de uma das piores formas aquele padrão de rejeição. Tanto é que todo mundo aqui no bairro falava, fulano pega a Grazi na hora que quiser. Fulano tem Grazi nas mãos. E por anos eu vivi isso. Aí tive um relacionamento. Tive um relacionamento sério, meu primeiro relacionamento sério, né? Aí achei que tinha esquecido essa pessoa. Tive um relacionamento. Esse relacionamento, eu era muito insegura. O homem era mais velho do que eu. E eu era muito insegura. Porque assim, controladora. Porque se você se sente insegura, você acha sempre que a pessoa tá te traindo. Você acha sempre que a pessoa tá te enganando. Você acha sempre que a pessoa tá mentindo pra você. Porque você não se acha suficiente. Eu achava sempre que eu ia ser trocada por outra pessoa, porque eu era muito mais nova e porque eu não tinha experiência. E que não sei o que. A minha mente era o tempo todo no negativo. Eu criava ideias mirabolantes. Então, eu acabava sendo muito possessiva, eu acabava sendo muito... E ele também era um pouco ciumento. E aí não deu certo. Fiquei um ano com essa pessoa, a gente separou, coisa e tal. Depois... Logo, emendei. Eu não conseguia ficar sozinha. Eu tinha pavor de ficar sozinha. Eu tinha a sensação de que eu ia morrer se eu ficasse sozinha. Então, eu terminei um namoro. Ele também já emendou outro. Eu era muito orgulhosa. Muito difícil de lidar. Muito instável. Muito instável. Eu não tinha pavio.
Eu era assim. Se tivesse tudo bem no meu relacionamento, minha vida tava toda boa. Se tivesse uma briga, pra mim, a vida tinha acabado. Nada mais fazia sentido, parecia que eu ia morrer. Aí tinha aqueles dramas no Orkut. Ai, gente, era muito difícil. E assim, aquilo era uma repercussão. Eu sempre fui muito intensa. Eu conseguia ser uma brisinha leve, a melhor brisa que você vai curtir, mas... E ao mesmo tempo eu virava um Katrina. E aí, junta com aquela coisa da fase da adolescência mesmo, que a gente tem aquelas explosões, é aquela mudança, é a fase que a gente está começando a se entender, a não se entender, aquelas confusões da adolescência. E aí, eu lembro que eu tinha muito conflito com meu pai nesses períodos também, porque ele é muito difícil, eu também muito difícil. Com minha mãe também, eu era muito assim. Enfim. Me coloquei mais uma vez num relacionamento, não conseguia ficar sozinha num relacionamento. Tava indo tudo bem, até que eu descobri uma coisa do menino, briguei com ele. Esse menino sumiu. Aí, dessa vez a fuga foi pra religião. E aí eu lembro que eu sentia muita dor, eu chorei muito, eu pensei que eu ia morrer. Era muita dor, era muita dor, era muita dor. Eu chorava. Aí eu comecei a ser fanática religiosa, comecei a ser religiosa. Então, eu percebo assim que eu estava sempre buscando essa dor que eu sentia, que eu não entendia, né? Esse vazio, eu estava sempre buscando em alguma coisa. Ou era nos doces, ou era ou trabalhando demais, ou comprando muita coisa, compulsão por compra, compulsão por doce. Aí eu virei religiosa, fanática. Aí fiquei, né? Comecei religiosa, comecei a ser obreira e coisa e tal, alguns cargos e tal, me joguei nessa coisa. Só que nesse meio tempo, eu tinha mais ou menos 19 anos. 19 anos. Eu entrei no relacionamento. Mais um. Entrei em um relacionamento com uma pessoa totalmente diferente de mim. Totalmente. Que chocou, né? Assim, um bairro. E geralmente eu sempre me envolvia com pessoas diferentes de mim mesmo. Muito diferente, mas essa chocou. Eu lembro que quando eu passava com esse namorado na época, no bairro, era de parar o bairro, porque a gente era muito diferente. Pensei, eu toda beatona e ele totalmente diferente. O estilo e tudo. Eu lembro que o meu pai ficou de mal comigo, porque não queria que eu namorasse com essa pessoa. Meu pai me ignorava, ficou de mal. Eu passava na rua, falava com ele, ele não falava comigo. Foi um período muito difícil. Mas eu tive uma experiência muito forte com essa pessoa. Uma experiência diferente. Já era uma outra fase da minha vida também. E aí eu acabei me apaixonando muito por essa pessoa. No começo foi muito bom, a gente viveu muita coisa intensa. E só que assim, quando eu tava no relacionamento, eu me anulava. Tudo que a pessoa gostava de fazer, eu gostava de fazer, porque eu tinha um medo. Eu tinha um medo profundo da pessoa não me querer mais. E ali, como foi uma pessoa que realmente foi ficando mais tempo na minha vida, mais tempo, eu falei, não, ele me ama. Não, ele foi uma pessoa que me amou. E eu automaticamente achava que naquele momento eu também amava a pessoa. Eu me anulei.
Então eu fazia tudo pela pessoa, eu respirava a pessoa, eu vivia a pessoa. No começo era incrível, mas não demorava a tardar. A pessoa começou a ter comportamento de me rejeitar também. E assim, esse relacionamento em especial foi o relacionamento que mais, talvez pelo tempo também, né? Que eu fiquei mais tempo com essa pessoa, foi o relacionamento mais duradouro que eu tive. Onde eu fiquei 10 anos com essa pessoa. Mas a gente já tava há muitos anos de muito ruim, já tava muito ruim há muitos anos. Mesmo assim eu não conseguia sair da relação, mesmo com tantas coisas. Eu sabia que não me fazia bem, eu sabia que me magoava, eu sabia que me machucava. Para vocês terem noção, eu já cheguei a ouvir da pessoa, de eu me arrumar toda para ficar com a pessoa. E a pessoa olhar na minha cara e dizer, eu não vou ficar com você. Eu fico com você a hora que eu quiser. Hoje eu vou ficar com os meus amigos. De eu preparar jantarzinho, de eu preparar coisinha. E a pessoa não vir ficar comigo, me deixar plantada. E aí eu comecei a me tornar uma pessoa muito agressiva. Eu lembro que cada vez que essa pessoa me rejeitava, eu chorava muito, mas eu sempre fazia algo para me vingar. Então eu tinha, reações muito compulsivas. Nesse meio termo eu saí da igreja e comecei a beber. Aí eu lembro que nesse dia mesmo que eu bebi uma garrafa de vinho toda, comi um pudim todo sozinha. E aí eu dava um jeito de me vingar de alguma forma. Eu agredia essa pessoa fisicamente, eu tinha ataques de histeria. Era algo maior do que eu não conseguia me controlar. Eu acabava sendo muito agressiva, né? Ao mesmo tempo que eu era uma pessoa muito doce, uma mulher muito doce, eu era muito agressiva. Eu tinha esses picos de agressividade. E todo mundo falava, como você fica nessa relação, essa pessoa faz isso com você, eu não, e assim, a pessoa também tinha um comportamento muito de me culpar, então eu me sentia muito culpada, eu faço isso com você porque você que faz eu fazer isso com você, e aí eu ficava presa naquele ciclo, isso juntou com automaticamente nos trabalhos eu era da mesma forma. Eu também ficava em trabalhos que estavam me fazendo muito mal e penava no trabalho também. Eu tinha que dar meu sangue, minha vida era tudo assim, na minha vida era tudo muito difícil. Mas eu sempre com aquela casca, né, do orgulho, daquela casca de durona. E fui assim. Então no começo eu chorava muito, eu me humilhava muito, eu não tinha um pingo de autoestima. Eu passei por muita coisa que eu tenho vergonha de expor. Eu tenho vergonha. Mas eu era muito masoquista mesmo, dentro da relação. E eu me anulei de todas as formas possíveis. Então, só que assim, o tempo foi passando, a gente vai amadurecendo, isso interferia também na faculdade, às vezes, no meu rendimento, no trabalho, na faculdade, tudo. Porque como eu vivia em torno do meu relacionamento e muita coisa, eu vivi muita coisa. E aí eu comecei a engordar. Porque eu comecei a ter compulsão alimentar, comecei a ter compulsão por roupa, comprava modelo. Eu lembro que eu trocava tanto de cabelo
nem eu me entendia, mas era uma sensação de despertencimento, era uma sensação de que eu me sentia muito feia, eu me sentia muito para baixo, eu ficava tentando ter de repente, se eu mudar o cabelo, eu me identifico, eu não conseguia ter uma identificação comigo. E ao mesmo tempo eu acho que eu queria meio que agradar o meu parceiro na época. Ele me deixava ainda mais insegura por conta de comentários que ele fazia de outras mulheres. E ele me fazia me sentir muito mal, muito pior, com o comportamento que ele tinha. E eu, por já não ter essa autoestima, eu ficava tentando agradar, eu ficava tentando ser várias. Quem sabe quem sabe se eu mudar, se eu tá sempre agradando, né? Ele não me deixa. Eu tinha pavor. Era um relacionamento abusivo que me fazia muito mal, que eu sofria. Eu ia dormir noites e mais noites, debruçada em lágrimas, mas eu ficava, porque aquilo ainda era melhor do que eu ficar comigo, com aquele vazio que eu tinha dentro de mim, que eu não entendia. Era só quem passa vai entender o que eu tô falando. Era uma dor tão grande que toda vez que eu pensava, eu sabia que aquela relação não estava me fazendo bem e nem estava fazendo bem mais para ele também. Mas quando eu pensava em me separar, era como se eu fosse morrer. Eu sentia que eu ia deixar de existir, sabe? Eu sentia que a vida não ia ter mais sentido. Só que conforme eu fui, né, o tempo foi passando, eu fui amadurecendo e foi chegando um momento mesmo de encerramento de ciclo. E aí eu fui percebendo que aquele sentimento foi se abrandando e eu coloquei na balança, vi que não dava mais para mim continuar. E muita coisa já tinha acontecido que realmente não dava mais para continuar. Foi quando eu decidi dar fim. E aí findei, mas eu tava com aquela casca. Eu nunca parei realmente para entender o que era que eu sentia, por que eu tinha aquele comportamento, por que eu ficava presa dentro daquele ciclo, seja nas minhas relações afetivas, por que eu tinha aqueles conflitos com os meus pais, não tinha aquela boa relação, mesmo saudável, por que eu não conseguia me encaixar, nem sentir pertencente em nada no planeta, por que eu sentia, com amizade também, eu cismava, achava que, e aí eu invocava, eu isolava a pessoa, e depois eu passei a ter esse comportamento também de me isolar, de não querer muita amizade, de desconfiar sempre muito das pessoas. As pessoas me sacaneavam também, tive muita amizade sacana também, nesse sentido, né, de aprontar comigo, de fazer coisas que não foram legais. E eu fui me fechando muito nesse sentido, e eu fui me sentindo muito solitária, uma pessoa muito que eu não confiava nas pessoas, nos homens. Então saí desse relacionamento cheia de mágoa, cheia de dor, e fui pro mundo, pronto. E aí passei a ter mais compulsão ainda. Aí já tava bem na minha carreira, dei uma melhorada assim na vida financeira, né? E aí comecei minha carreira e tal, comecei a ganhar dinheiro, comprei minha moto. Isso me deixou um pouco mais orgulhosa, não no sentido de pisar em ninguém, mas no sentido de agora homem para mim vai ser só um objeto. Eu caí no outro extremo, que eu realmente passei a enxergar os homens como um objeto, passei a me relacionar com pessoas usando as pessoas, automaticamente eu era usada também, mas eu não era assim. No fundo, eu queria
alguém legal para estar comigo, eu queria ter um relacionamento legal, uma troca legal, onde eu conseguisse viver um relacionamento diferente de tudo aquilo que eu já tinha vivido. E aquela dor. Mas aí foi que eu acabei tendo um caso com aquela pessoa lá de trás, já agora na fase adulta. Também ele não estava num momento muito disponível. Foi uma outra dor que se formou, um outro processo. Me envolvi com outras pessoas, nada a ver comigo. E sempre assim. Chegou um momento que eu olhava para minha vida, eu estava indo bem, eu tinha grana, eu tinha moto, eu tinha casa. Eu aparentemente tinha uma relação boa com a minha mãe, né? Assim, a gente tinha uma relação mais de amizade do que afetiva, mãe e filha, assim, aquela coisa não tinha mesmo. E meu pai, a mesma coisa, não tinha mais conflito, mas também não era aquela coisa. E eu comecei a olhar para minha vida e eu tinha muita mágoa do meu antigo relacionamento. E eu nunca parei para olhar para essas questões. E eu criei aquela casca de durona, já não conseguia chorar mais. E quando eu fui ver, eu comecei a ter alguns comportamentos, comecei a somatizar várias patologias. Comecei a ter problemas sérios gástricos, comecei a ter problemas sérios, começou a aparecer coisa na tireoide, na vesícula, problemas na coluna, problema na cervical, problemas nos joelhos. Eu fiquei cheia de problemas de saúde, né? E assim, trabalhava demais, depois eu fiquei compulsiva por trabalho, trabalhava muito. Tudo fuga para não olhar para aquela dor. Trabalhando muito e comprava demais. Eu cheguei até uma vez a mostrar aqui para vocês. Quando não era isso, era exibindo muito meu corpo. Eu tava sempre assim, numa instabilidade muito grande, um descontrole muito grande, muito estresse, muito estressada, muito nervosa. Eu não tinha pavio, eu era muito estresse, sabe? E assim, até que chegou um momento. Aí eu sempre gostei muito de viajar, eu viajava. E aí chegou aquele momento que começou a me dar uma aflição, nada me preenchia, nada. Ficava com uma pessoa, já não queria mais ficar com ninguém, passei a não querer mais ficar com ninguém, porque aquelas pessoas me deixavam piores ainda do que o que eu já me sentia. Eu me sentia vazia, eu me sentia... Depois eu comecei a ter crise de ansiedade muito grande. E eu sentia que eu não estava respirando, eu ia para emergência. Quando eu chegava lá, minha saturação estava boa, meu pulmão estava bom e eu estava com aquela sensação de que eu ia morrer, de que ia ter fobia. Depois eu passei a ter insônia, depois eu passei a ter, assim, fobia de ir para os lugares. Aí eu pensava assim, não, eu tô cansada, eu tô trabalhando muito. Deve ser uma viagem que eu quero fazer. Comprava, gente, eu comprava muita roupa. Eu cheguei a ter 600 peças de roupa. E era assim, comprava muita roupa. Tanto que depois eu cheguei a abrir um bazar, que vocês muitos sabem, né, que me acompanham no Instagram sabe. Cheguei a abrir um bazar de tanta roupa que eu tinha, que nem usava. Só compulsão. E trocando cabelo, eu cheguei a ter 5 tipos de cabelo em um mesmo mês. Naquela procura de entender, eu não entendi o que estava acontecendo comigo. E eu senti uma tristeza, eu senti um vazio, eu senti uma dor, uma coisa, uma angústia. Era isso. E em todas as minhas relações eu era muito...
eu sentia que eu tinha que me esforçar demais para fazer tudo para todo mundo. E era assim que eu agia. Era no trabalho, eu dava o meu sangue. Era em casa, eu dava o meu sangue. Eu que estava resolvendo tudo de todo mundo. E eu tinha a sensação de que nunca era o suficiente. Nada que eu fizesse agradava o suficiente o outro. E eu estava sempre sentindo esse vazio, essa dor, essa coisa. Também teve muita ingratidão das pessoas comigo. Eu sempre me entreguei muito por ter essa insegurança. Às vezes eu não conseguia me ver. Essa mulher excepcional que eu sou, que hoje eu vejo, graças a Deus, eu consegui me empoderar nesse sentido. Ao longo desse 1 ano e meio, né, eu tô nesse processo de autoconhecimento. E eu resolvi fazer esse vídeo também porque eu passei por 2 situações recentemente, as quais eu vi que foram testes para mim, né, para testar a minha impulsividade, o meu auto-amor, essa questão do eu saber o que eu quero para minha vida, o que eu aceito, o que eu não aceito do outro, que eu não aceito mais qualquer coisa do outro, que eu sou prioridade na minha vida. Mas naquele momento, até aquele momento, eu estava perdida e não tinha isso. Então isso foi piorando. Eu tive uma situação bem pontual no trabalho, né? Uma situação de risco que eu passei, que ativou aí em mim, que eu fiquei com pânico, e aí foi mais difícil de trabalhar, e aí eu comecei a ver que tinha algo diferente comigo, mas as coisas só pioravam, e depois eu comecei a ter dificuldade de me relacionar com as pessoas. Eu já saía para trabalhar a pulso, eu tinha medo, eu não queria. Eu comecei a ter alguns pensamentos suicidas mesmo, né? Que eu falei, não, agora tá demais. Eu pegava a moto, eu ficava com muito medo de fazer alguma coisa. E aí eu comecei a procurar ajuda psicológica. Foi quando eu comecei a fazer meu tratamento com a psicoterapeuta, e eu comecei a estudar também, né, algumas coisas da psicanálise, comecei a estudar algumas coisas da sexologia, algumas questões também de traumas e coisas que eu passei também que eu precisava ressignificar. E até que eu fui diagnosticada, né, com a questão da depressão, mas que era decorrente do transtorno de personalidade borderline e todas as outras, né, doenças. E aí eu falo que esse livro, ele chegou para mim nesse momento, foi quando eu decidi que eu não tinha mais condições de trabalhar, não tinha. E nesse período eu fiquei muito, assim, reclusa mesmo de todo mundo. Eu fiquei trancada em casa algum tempo, sem conseguir ter interação. E nesse período que eu queria morrer mesmo, foi um período bem difícil para mim. Mas também foi o período onde Deus começou a mandar para mim essas coisas. No YouTube, um vídeo, outro. Eu comecei a estudar sobre a lei da atração, comecei a estudar sobre algumas coisas, aí chegou essa questão da linguagem do corpo. Aí eu comecei a pesquisar algumas dores, algumas coisas. Eu comecei a desenvolver a obesidade, grau 2, porque nesse período que eu fiquei em casa, eu fiquei com muita compulsão, eu só comia doce, eu não conseguia comer outra coisa. Eu comia 3, 4 pratos de brigadeiro por dia.
muito doce, eu comia muito doce. Eu cheguei a ficar 2, 3 dias sem tomar banho, sem pentear o cabelo. Foi um período bem complicado mesmo, que eu não queria falar com ninguém, não queria ver ninguém. Mas quando eu comecei a estudar esse livro da Cristina Cairo, que eu comecei a ver alguns comportamentos, eu comecei a me identificar. Eu fiz o meu mapa astral também, e o meu mapa astral me ajudou muito. Inclusive, depois, eu olhando no meu mapa astral, eu vi que tinha lá coisas sobre o transtorno borderline. E eu achei lindo quando eu conheci, né, o que era isso pela linguagem do corpo, que tem a ver com... Isso, na verdade, não é uma maldição, não é uma doença. É, na verdade, um dom, né? Nós somos pessoas mais sensíveis, digamos assim. Temos a glândula pineal mais aberta, receptiva a termos contatos, né? Digamos assim, se conectar com o divino para trazer coisas realmente transformadoras para essa dimensão. E eu vim entender que tinha a ver com o meu dom. E aí eu comecei a descobrir meus dons com a arte, mais aflorado com a música, com o teatro, com o humor. Quando eu comecei a fazer o canal, que eu mudei o nicho. Ainda teve aquela questão que eu não me arrependo de ter feito o canal da sexologia, que não me arrependo, fez parte do meu processo. Eu precisei me internalizar, eu precisei conhecer quem era eu mesma. Eu decidi ficar sem me envolver com ninguém, porque eu precisava entender quem era a Graziele. Eu precisava ficar em solitude, eu precisava me tratar, eu precisava me entender. Enquanto eu não entendesse quem era eu, o que eu vim fazer, o que eu gostava, o que eu realmente gosto de fazer, quem eu realmente sou, separado de relacionamento, de pessoas, de tudo. Eu precisava me entender, me compreender, e todo esse estudo me ajudou, junto com o meu mapa, junto com isso aqui, entender algumas questões, descobrir alguns dons, até o dom da comunicação, né, de botar minha cara aqui, de falar. Aquele processo do canal da sexualidade foi importante para mim também, para resolver questões minhas. Eu sei que eu fui muito criticada, eu sei que pessoas acharam que estavam me ridicularizando, acharam que estavam me fazendo mal. Eu tenho conhecimento de que pessoas pegavam meus vídeos, tentavam me ridicularizar nos grupos, riam da minha cara, falavam coisas horríveis ao meu respeito. Eu não me importo. E assim, é libertador para mim hoje saber que eu não me importo mesmo com o que o outro pensa de mim, porque de fato hoje eu sei quem eu sou. Eu tô conseguindo construir a minha autoestima, eu tô conseguindo, eu tô muito feliz, sabe? Porque hoje eu já sei um pouquinho de quem eu sou, quem é Graziele. Recentemente eu voltei a trabalhar, comecei a trabalhar, e aí eu vi que eu estava trabalhando de uma forma que não estava me fazendo bem, tanto que eu comecei a engordar de novo. E eu decidi que não era aquilo que eu queria, então eu percebi que eu consigo me empoderar, eu já consigo fazer coisas que eu quero, decidir o que eu não quero mais para minha vida. Recentemente eu tive a oportunidade de ser tentada por uma situação que em outro momento eu impulsivamente iria cair sem olhar para as consequências depois, mas eu consegui olhar para mim, consegui olhar para o que eu quero para minha vida, e eu me vi forte, e assim eu vejo que realmente eu estou nesse processo de cura. Pode te ajudar, pode ajudar vocês, né, a compreender um pouco mais. E vou ficar aqui na maratona de
postar bastante sobre a saúde integrativa, sobre também a metafísica da saúde, ou a linguagem do corpo, que é a correlação dos sentimentos, criando as doenças, somatizando as doenças. É muito interessante e faz muito sentido, assim como me ajudou, pode ajudar muitas pessoas. É isso. Beijos da Gra e vamos nessa.